Olá, pessoal, mais um podcast aqui do Grupo CGTech com um convidado especial, senhor Koji, síndico, morador do condomínio Grande Clube Vila Ema. É um prazer te receber aqui, viu? Seja bem-vindo. E tô aqui com o Diego Bassi, que vai me ajudar a fazer o podcast. Inclusive, hoje você tá aqui, funcionário CGTech, né? Tô de casa. Ainda mais que me deram almoço agora, viu, seu Koji? Eu tô felizão. Tá vendo só? Aqui a gente trata bem os convidados. Senhor Koji, eu sempre inicio o podcast pedindo, né, que o senhor conte um pouco a sua história, porque hoje você está síndico, mas você nunca passou por essa experiência, sendo uma experiência nova na sua vida, certo? Me fala um pouco do senhor Koji antes de ser síndico e como se tornou síndico. Bom, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Minha formação acadêmica é engenharia e quando me formei, ganhei uma bolsa de estudos. Eu fui para o Japão, trabalhei numa indústria aeronáutica lá por 11 anos, em Tóquio. Voltei em 2001 e hoje eu estou dentro da Embraer para Kawasaki Divisão Aeroespacial. Ó, que legal! Deu para perceber que a minha trajetória toda de exatas, né? Esse assunto de síndico jamais passou pela minha cabeça. Sim. Mas em função das circunstâncias do atual condomínio, o síndico estava lá, já tinha uns 13 anos e tinha vários vícios, alguma coisa que me incomodava. E eu fiz um lobby para que alguém se candidatasse. E como ninguém se candidatou, eu acabei me candidatando. E fui eleito e estou desde março desse ano. Para mim é um desafio muito legal. Acho que tudo que é diferente agrega. Está sendo um aprendizado, administração, lidar com pessoas. É bom, lidar com pessoas eu já lido, que eu tenho uma empresa de engenharia, mas tem tantas novidades assim, fica muito dinâmico. Eu não gosto de ficar muito na ociosidade, né? Então, esse é o motivo de eu estar aqui. Ah, legal. E virou síndico, hein? Olha só que responsabilidade. Sim. E vi que o senhor gosta muito de processo, né? Acho que devido à sua trajetória profissional, né? A última conversa que a gente teve, você falava muito sobre processo. E quando você assumiu o condomínio, qual foi essa... Você chegou a ver, revisar os processos? O que você notou que precisa ser feito? Inclusive, a gente vai falar sobre aquela questão da reciclagem, que eu achei incrível aquela ideia, né? Da reciclagem, você fazer um projeto para os condomínios. E isso é uma pauta que a gente vai falar mais para frente. Ok. Tá? Bom, como engenheiro, trabalhamos sempre em cima de gráficos, né? De perspectivas, etc. A primeira coisa que foi feito no condomínio foi elencar as 468 reclamações do Gran Clube. Quantos? 468. 468? Diversas, assim, desde madeira da sauna que está esfregando, sujeira na pintura, o jardim que não orna com o condomínio, enfim, diversos. Mas de todos esses nós elencamos, na verdade foi o Amaury, uma pessoa extremamente gabaritada que é conselheiro, e ele elencou tudo e fez um gráfico. Nesse gráfico tem 30 pautas, mas 6 pautas equivale a perto de 80% do problema do Gran Clube. Nossa! Então, ele já fez isso, já fez os gráficos, já fez um dashboard para saber aonde que está o maior impacto, né, da situação. E aí nós elencamos isso, já estamos atacando essas 6 pautas, que dá em torno de 80%. E assim, desde da minha candidatura, o compromisso era com segurança, né? Então, uma coisa que nós elencamos. Mudou um pouco a visão a partir do momento que você assumiu como a gestão, né? Sim. E nós temos uma sala lá que é só para isso. Então, chamamos a portaria, pedimos para eles reclamarem de tudo que tinha que reclamar, as ideias de melhorar. Aí chamamos monitores, chamamos a administração, chamamos todo o corpo orgânico do Gran Clube e forramos a parede com tudo que é reclamação, melhoramentos, possibilidades, elencamos em manutenção, segurança,
academia, fomos dividindo e o escopo já está montado. Agora a ideia é atacar mesmo. Na verdade, já existe um processo formalizado dentro do condomínio, mas através dessa garimpagem de informações, você está cuidando desse processo de uma maneira diferente hoje, ou não? Definitivamente sim, até hoje não existia nada disso. Estamos saindo do zero mesmo. Então, hoje, fazer gestão de condomínio é como fazer uma gestão de uma grande empresa? Eu diria que equivale, sim. Equivale? Aí somos 6 torres, 80 apartamentos por torre, e cada torre tem um conselheiro. Então, para mim montar o conselho também, tem uma arquiteta, tem uma advogada especialista em processos, tem um proprietário de escola, tem eu que sou engenheiro, tem o Amaury que faz auditoria em empresas. Então, nós estamos com um corpo bem diversificado. Multidisciplinar, né? Multidisciplinar. O pessoal está bem motivado, isso é importante. Que bom, né? Porque toda mudança gera um desconforto, né? Sair da zona, esses dias eu fiz a gente foi discutir isso sobre a reestruturação condominial, né? E o grande desafio, até estava conversando aqui com o Koji nos bastidores, é justamente você entender o que é uma prioridade. E isso, os engenheiros, viu? Eu acho muito legal, porque eu participei muito de assembleia na minha vida, hoje um pouco menos, mas quando você tem os indicadores, e eu vejo isso hoje dentro da minha empresa, lhe permite tomar uma decisão mais assertiva. Então, o senhor disse de 400 e quantos itens? 468. 468, quer dizer, após de saneado, de limpado, chegou o quê? 80%, foi isso, né? Quer dizer, a gente está falando de X itens. Então, o que propicia? O ataque, obviamente, por um nível de criticidade nesses itens. E, sem dúvida, quando você tem isso, a gente está falando realmente de uma gestão profissional. O senhor está dizendo que o senhor não é síndico profissional, mas eu digo, ser síndico profissional não significa ser síndico remunerado. Pelo contrário, a profissão, né, até pelo seu cabedal técnico que o senhor traz aí da própria aviação, quer dizer, isso permite, sem dúvida, você trazer uma questão para dentro do condomínio. Ter indicador hoje, quem tem um indicador, em qualquer situação, permite você tomar uma decisão, inclusive juridicamente, para correr riscos. Eu sempre digo, hoje quando eu vou avaliar uma situação em termos de processos, olha, eu tenho uma divisão, por exemplo, no Tribunal de Justiça sobre determinado assunto, mas quantos casos estão sendo decididos para a direita e para a esquerda? A partir do momento que você faz essa compilação, você tem um indicador para levar para o condomínio decidir o risco que ele quer tomar ou não. Então, hoje você ter fluxo e processo dentro de um condomínio, eu acho que parece uma coisa tão óbvia, mas nem sempre o óbvio é tão óbvio assim, né? Não, isso até acho que blinda o condomínio. Quando você toma uma decisão ou você faz algo, né, para o condomínio baseado em dados, você tem uma segurança muito maior e o resultado também é muito melhor, não é? Quer dizer, o maior, eu digo assim, o melhor detergente para muitas coisas é você expor a questão. E hoje, né, o senhor está síndico, amanhã não mais. Então é importante que essas questões elas fiquem materializadas e até para definir, porque é muito complicado. Você imagina, cada uma ali dessas 468, né? Foi isso? 64? 468. Tem coisas ali que todo mundo, o seu problema é maior que o problema do outro. Então, como que o síndico ele vai falar para um condômino, calma, eu vou por aqui, eu vou por ali. A partir do momento que ele materializa com o apoio de um conselho, porque elenco é tudo, né? Você ter elenco é tudo, e consegue formalizar isso muitas vezes num plano diretor ou até mesmo numa assembleia, você tem um vetor que não vai poder qualquer condômino apontar o dedo e falar, não, isso nós decidimos assim, mas o meu problema, mas calma, vai chegar lá. 80% do condomínio hoje estão em 6 problemas e nós vamos nos debruçar sobre isso. Quando você tem isso, você começa a ter inclusive um vetor, se não, resolve um problema, resolve aquilo, quer dizer, qual que é o tamanho desse condomínio que o senhor administra, né, em termos de pessoas, em mais de 400 pessoas, público deve ali ter mais ou menos por 3 ali umas 1.200, 1.500 pessoas, mas aquilo que visita, olha isso, se você não tiver uma prioridade nos itens, como fica isso? Exatamente. Todo mundo quer, né? Tem gente que só quer saber do jardim, tem gente que só quer saber da quadra, tem gente que só quer saber da piscina. Agora, o que é prioridade? Que a gente fala, é gestão, né? Você tem que fazer gestão de tudo, né?
E tem que ter indicadores para você tomar as decisões que precisam ser tomadas. Senão roda atrás do rabo. Senão né, roda atrás do rabo, exatamente. Na gestão anterior, o que eu percebi é que as pautas iam entrando e eles iam fazendo, mas não tinham norte. Né? É a demanda por urgência, né? E, agora... E a pior administração é essa, né? Porque a pessoa pode fazer, mas isso gera um desgaste, né? Eu estava conversando com o seu colega aqui, eu falei assim, nossa, o senhor é calmo, né? Eu falei, será que é só por ser oriental? Não, mas você vê que é pelos processos. Quer dizer, ele falou, não, eu tenho uma equipe boa, olha o que a gente falou aqui, elenco, eu tenho uma equipe boa, eu tenho pessoas, a minha equipe tem pessoas multidisciplinares, inclusive dentro do conselho, que me apoiam, e eu faço a gestão de tudo isso. Então, quer dizer, ele faz a gestão, ele delega, eu não tenho dúvida, mas vigia. Né? Sim. Mas vigia. Parece, mas isso também é muito trabalhoso, né? Nossa, demais, né? E fazer gestão hoje não é fácil, não, nessa coisa. Eu estou encarando muito tranquilamente, está fluindo. Eu tinha uma expectativa de ser pior do que é, mas tá indo muito bem. Não, acho que a visão estratégica, né, que até o senhor tem pela profissão, agrega muito, né? E quando você traz essa tranquilidade aos condôminos, né? Quem arruma problema, gente? Vamos lá, vamos deixar claro. Quem arruma o problema, não estou dizendo o problema, mas muitas vezes quem coloca algumas situações onde não tem é o condômino. É o condômino. O seu público, o seu cliente, ele é o condômino. Então, às vezes a gente viu aqui uma informação desvirtuada, ele pega uma informação que talvez não chega nele pelo síndico, e ele, quando você não tem informação, você dá espaço à imaginação. E o cara enfia umas coisas lá, e aí a vida do síndico começa a ficar muito complicada, né, seu coach? Sim. Pô, o senhor não tem esse condômino lá, então? Com certeza existem, mas... Eu ia falar, me leva para advogar para lá então, né? Eu já ia falar assim, me leva então, né? Porque, olha, eu vou te falar, minha vida vai ficar muito mais fácil, né? Mas a questão é ter propriedade para filtrar isso, saber o que é relevante e irrelevante, né? E a forma de falar também, né, seu coach, que hoje tá... Assim, eu costumo dizer que eu sou o síndico, é tipo Campos Neto, do Banco Central, né? Ele é o nono, mas tem mais 8 por trás, dando apoio para ele. Então, eu sou uma pessoa que bate o martelo, mas a decisão é do COR lá, são dos conselheiros. O que a maioria decidir, nós estamos decidindo. E, assim, outra coisa que eu estou enfatizando bastante é todas as ações tomadas e o que vai ser tomado, já temos as planilhas. Então, assim, vai começar em maio, vai até o final de maio. Tudo isso nós colocamos nos painéis digitais do elevador, imprimimos e distribuímos nas áreas comuns também. Porque todo condomínio é dono de uma fração do condomínio, do empreendimento. Então, eles precisam estar cientes disso, né? Isso está acontecendo agora, que está sendo bem elogiado, por sinal. Olha, essa é uma visão que quer dizer, a gente sabe disso, né? Que cada um que mora dentro do condomínio tem uma participação. Mas eu nunca tinha visto isso como a questão de, como fala, investimento, digamos assim, uma participação, como se fosse uma bolsa de valores, né? Veio essa imagem na minha cabeça. E assim, a valorização, porque as pessoas ao final elas querem ter um lugar tranquilo, bonito, né? Cheiroso para morar, a realidade é essa, mas também preocupada com a valorização do seu patrimônio. Porque assim, a valorização patrimonial, você tem que ter um lugar, lógico, salubre e tudo, mas tudo isso impacta no valor lá no final, no metro quadrado, daqui a pouco, quando terminar a gestão, eu não tenho dúvida, veja quanto vale o apartamento hoje. E depois, com todas as remodelações feitas, inclusive sob gestão, que podem impactar de forma positiva, você vai ver que esse condomínio vai valer mais. Então, aí que eu falo, assim, o morador é um investidor. Sim. Por isso que ele tem que participar de tudo. Porque dependendo da decisão que ele tomar dentro de um condomínio... Ou não tomar, ou né, não Thaís? tomar, ele coloca o patrimônio dele em risco. Ou seja, um investimento que ele fez. Porque a casa, o apartamento, ou seja, né, é um investimento. Sim, sim. Né? É que eu não tinha tido essa visão. E muitas vezes, aqui a gente está falando de um caso de sucesso, mas isso acontece também em situações em que a Assembleia, onde a gente vê que o síndico é tirano, o síndico autoritário, ou o síndico que age de má fé, ele encontra espaço. Quando nós temos assembleias esvaziadas, quando nós temos a maioria das pessoas não se preocupando, e a hora que chega lá na frente, que já muita água passou, muita boiada passou aí, e aí que vem a luz e fala, olha, mas só acontece isso
quando... Aí, às vezes, o próprio corpo diretivo também não tem uma atuação realmente para aquilo que ele foi eleito. Eu defendo muito, viu? Eu defendo muito o entendimento que o conselho ele também deve ter responsabilidades, porque no seu caso, o senhor tem a participação, mas nós temos na vida real muitos conselhos que trazem opiniões, que trazem ataques, que querem que o síndico troque determinadas empresas, que o síndico seja a vaca de presépio, só que ele não tem qualquer responsabilidade atrelada àquela decisão. Então é muito importante também, a gente está falando de um lado aqui, mas ter do outro lado também esta outra visão de quando eu tenho uma assembleia esvaziada, quando eu não tenho uma participação, é você, né, condômino, que deu espaço para que isso aconteça. Exatamente. Não é isso? É isso mesmo. Corresponsável. É isso, corresponsável, é isso, exatamente. E essa experiência está sendo tudo novo, né? Eu estou gostando Para bastante. você está sendo tudo uma novidade. Sim, sim. Mas a sua visão realmente é como uma grande empresa? Você olhar para o seu condomínio hoje e tomar conta dele, é como se estivesse olhando uma grande empresa? Sua visão como... Não tenha dúvida. Desde o corpo orgânico, né? Cuidar de funcionários, empresas que prestam serviços, problemas mecânicos, problemas de manutenção que são diários. Tudo isso está sendo novidade para mim. E a primeira providência feita na sua gestão foi o quê? Revisar toda a parte de contratos, revisar processos. Na minha campanha era revisar todos os contratos, né? Dar prioridade para a segurança e, assim, fazer os reparos cosméticos, assim, que é uma coisa que aparece, né? Que se você não mexer... Bonito isso, reparo cosméticos. Eu nunca você tinha... viu? Não, porque aqui, eu usava, assim, maquiagem, né? Falava, tem alguma... Mas é mais chique isso hoje. Reparos, eu vou anotar, porque Anota. eu posso falar, eu vou hoje. anotar e eu falo, viu, nas assembleias, eu falo, olha, gostei disso, reparo, e eu vou anotar, seu coche. Ainda vou acreditar que foi do senhor. E aí, sabe, Diego, que eu achei legal? Ele comentou que tem todo um trabalho também na parte de reciclagem do condomínio dele, que eu achei incrível. A sustentabilidade, né? Hoje a gente está falando muito do ESG e tal, isso, né? E a gente sabe que no Japão isso é indispensável, né? Eles têm uma organização, né? É uma educação completamente diferente daqui. Sabe por que eu falo educação diferente? Porque a gente tem uma parceria com a HP, que eu já mostrei para o senhor, sobre coletor de equipamentos eletroeletrônicos, tal, que impressora, essas coisas, tudo que for eletroeletrônico, você pode bateria. dispensar, e eles colocam esse coletor de graça e faz não necessariamente da empresa. Não necessariamente. Pode ser qualquer outra coisa. Tá. E aí a gente pensando, né, pô, que projeto legal para entrar, preciso ver para o condomínio lá, para o GRAN, né, colocar isso nos condomínios. Sabe o que as pessoas começaram a fazer? Jogar lixo. Lixo? Orgânico? Lixo orgânico. Quer dizer, você vê o que é... Entendeu? Como que é, né? A questão da educação mesmo, né? Então, para eles era muito mais fácil jogar. Só que isso acaba contaminando todo o material que está lá, né? Não se pode fazer isso. Então, eu queria até te perguntar... você incluindo todo esse processo, que eu sei que você está nessa campanha aí de fazer todo um trabalho de sustentabilidade dentro do condomínio e tal. Você sabe que você vai encontrar algumas situações ali desconfortáveis, né? Até pela porque cultura, a cultura né? do brasileiro é diferente. A gente ainda melhorou bastante, porque se a gente voltar alguns anos atrás, a gente não tinha essa questão da reciclagem. Você sabe que no Rio Grande do Sul, quando eu fiquei um tempo lá, muitos anos, isso que eu fiquei 3, 4 semanas, eu fiquei um mês. E lá a reciclagem já era muito forte em determinadas situações, e eu no condomínio, quando podia colocar aqueles latões, hoje não pode mais porque é a rota de fuga, mas colocava, e eu achava, olha só, interessante separar a coisa ali, porque olha, aqui a gente tem um saco que era o verde, que era para jogar o reciclável, e muitas vezes a gente tinha até dúvida de saber o que era o reciclável, né? A questão suja, o potinho sujo, eu posso ou não posso colocar? Então olha só, isso eu estou dizendo, né, me julgou assim com educação, né, e eu já senti essa dificuldade. Tem muitas pessoas que é normal, se você pega pessoas aqui no Brasil, e não é elas não tiveram essa educação de separar o lixo, e para ela é normal pegar um senhor e falar assim, eu vou jogar a garrafa PET no mesmo lugar que eu joguei o arroz. E assim, então, com certeza vai ter um enfrentamento, seja por sair da zona de conforto e seja por ignorância, né, seu coach? No Gran Clube tem os lixos orgânicos e os recicláveis. Você olhando ali percebe que está misturado mesmo.
Eu morei 11 anos no Japão e lá era muito certinho, né? Segundo era lixo orgânico, terceiro era plástico, quarto era metal, quinto era eletrônico. Então, quer dizer, até o reciclável, ele era diferente, quer dizer, o que era plástico era no dia do plástico, Você sabe que eu morei na Bélgica, até na Bélgica é assim. Tem o dia da coleta do vidro, o dia da coleta do orgânico e por aí vai. E lá é o seguinte, se você jogar um lixo que não corresponde à data, eles abrem o lixo para procurar algo que te tem uma fiscalização. incrimina. E hoje nós temos, sabe o que nós temos também? Posso puxar um assunto aqui? A questão dos descartáveis, daquelas canetinhas que hoje estão, que o pessoal está tomando emagrecedora. Nossa, é verdade, porque aqui isso e teve um condomínio, então o que acontece? Você joga um lixo tecnicamente hospitalar, né? Num lugar que muitas vezes o funcionário do condomínio vai pegar aquilo, não há preocupação de você isolar, e eu fiquei sabendo por uma campanha que inclusive alguns postos dão, inclusive aquelas coisinhas amarelas, né? Aquelas caixinhas amarelas para fazer o descarte de forma correta, e nós tivemos um caso em Minas Gerais que houve a condenação por parte do condomínio. Nossa. Porque uma pessoa, ainda bem que esse coletor era um coletor urbano, inclusive, ele não foi afetado com a questão, porque não era uma doença infecto-contagiosa, mas imaginem se isso o condomínio vai entrar na previsão do condomínio uma condenação, então, e o condomínio já tinha sido avisado, porque veio uma notificação. Ou seja, teve uma gravidade, nós temos em prédios comerciais, então, hoje nós temos uma lei específica que norteia essa questão. Então, olha só, o reciclável também hoje, quantas pessoas hoje não fazem uso de insulina, não fazem uso dessas canetas mesmo que estão à febre, né, para o pessoal que não seria só para emagrecer, mas a pessoa está tomando para isso, e o descarte incorreto disso. Olha o impacto que pode ter. Então, também, será que os condomínios também não têm que começar a pensar como descartar o remédio, então, mas como aí descartar... a gente entra em outras questões. Né? Olha isso. Porque daí a gente entra na questão da insalubridade dos funcionários em lidar com esse lixo. É isso. Que aí você vai pagar 40%, não é? Mas quem hoje já recolhe, você vai pagar a insalubridade, você né? já paga, mas você paga na média de 20%. De 20%, sim. Agora, quando você inclui... Porque agora pensando, né? Posso estar pensando completamente equivocado. Não, pelo contrário, não tá. Mas porque se a pessoa por vai exemplo, colocar... o seu condomínio já estipula um local de coleta específico para pessoas que usam seringas, tal, para tratamentos, tal. Você já está colocando a responsabilidade do funcionário receber 40%. Se ele vai participar daquilo e tirar, hoje nas empresas, sabe como acontece nos comerciais? Nós temos empresas especializadas, por exemplo, você pega um prédio que só tem, só tem... A gente tem um prédio dentista, só tem, quer dizer, o uso de material... Tem então, não é o condomínio, é uma retira, equipe que, assim, ó, a pessoa tem o dever, né, o proprietário, de levar até aquele local, só que, gente, hoje, cada vez mais as pessoas, eu digo, essas canetas, você não precisa de um médico para aplicar em você. Tem agulhas que você não precisa, tem pessoas que não aplicam mais. E cada vez mais essa questão da área da saúde, tem profissionais que aplicam a Botox dentro, né? E aí você coloca isso no lixo normal, eu digo, não será que não seria melhor você ter uma orientação e ainda que pagar, viu, Thaís, uma adicional do que ter uma condenação por parte do condomínio em algum sentido, ou proibir efetivamente o descarte nesses locais. Você sabe qual que é o grande problema? Como você vai achar muitas vezes a pessoa que colocou aquilo? Se um funcionário seu vai lá e recolhe e se espera. Bom, já era fácil ver quem emagreceu mais. Aí você pega... E hoje, né, meu? Foi você que usou. Fala assim, foi você, né? Mas quer dizer, é complicado você achar. Mas olha só a importância hoje da reciclagem. E tem empresas que, inclusive, dá para reverberar isso em dinheiro para o condomínio, não é, seu Cujo? Esse é o projeto do Cojo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse, puder, claro, sobre esse projeto incrível que você tem lá para o GRAM. Tá bom, isso é uma coisa que vem na minha cabeça, obviamente estamos discutindo no conselho consultivo, mas assim, a minha ideia, nós temos 6 torres, em cada torre separar um espaço estratégico e criar gaiolas e separar latas, vidros brancos, vidros verdes, PETs, garrafa PETs, porque o volume disso é estratosférico, é gigante. E mesmo, isso viu? pode ser revertido em renda, financeiro. Obviamente, para a benfeitoria do Gran Clube, como uma premiação ao pessoal que faz a limpeza.
Eu já andei vendo umas gaiolas aí, mas eu quero alguma coisa tipo um silo, assim, que você vai jogando por cima, depois por baixo você puxa a tampa, cai tudo ali e já vai para reciclagem. Ah, entendi. Para não ter o contato, né? E também para ficar fácil, né, para coletar. Mas assim, em São José tem empresas que reciclam vidros, por sinal, um amigo meu, eu posso entrar em contato com ele, com certeza vai ser uma parceria, porque vai ser benéfico para ele e para nós. Com certeza. Latas de alumínio nem se fala, né? Tá na moda e custa caro também. Imagina um universo de 480 apartamentos, né? A quantidade desse material reciclável. E também, olhando um pouquinho para meio ambiente, acho que é benéfico. Obviamente, entra nesse conflito de um problema cultural, né? Essa aceitação. Eu entendo que educação não depende de situação financeira. Sem dúvida. Então, obviamente vai ser uma barreira, mas eu gosto desse desafio. Não, eu acho né? que você tem uma visão incrível, porque uma vez eu conversei com uma pessoa que mexe com lixo, né? Ele faz um trabalho. E ele falou, você não tem ideia de quanto dinheiro o lixo tem. Então, e eu acho, eu queria Não trazer é? uma... O lixo é tem gente que extremamente vive e vive rico. muito bem quando a gente fala do lixo. Lá, eu moro num lugar em Alphaville que se chama Green Valley. E aí é um lugar que nós temos empresas e temos os residenciais. E aí eles colocaram, eu achei bárbaro, as pessoas, é como se fosse umas máquinas assim, que a pessoa coloca, leva uma garrafa e joga dentro, vai tendo pontos para depois ou para a farmácia, para o supermercado. Então, jogou uma latinha e a pessoa coloca lá o CPF, eu não sei o que é. Então, eu comecei a ver algumas filinhas naqueles locais. Eu falei, o que que são isso? São máquinas que tem 2 buracos, assim, um maior para entrar, e a pessoa coloca, eu não sei se tem uma leitura, alguma tecnologia ali, que quando cai já sai os pontos. Então as pessoas estão levando o lixo saindo da sua casa, porque essas máquinas estão deste lado, aqui está o residencial comercial, as pessoas estão atravessando e jogando isso. Quer dizer, e sabe o que eu mais vejo quem fazendo isso e brincando? As crianças. Quer dizer, um processo de educação e de quebra de cultura. Né? Não é porque o meu pai não fazia isso que eu vou ter que repetir este ato que talvez ele fazia por desconhecimento, e hoje nós temos em especial a questão do meio ambiente. Então eu achei bem legal essa máquina, viu? Eu vou tirar uma foto, eu vou pegar o seu telefone e vou mandar para o senhor dar uma olhada nisso. Eu já vi Nossa, máquina muito legal de... essas máquinas de reciclagem. Não, e gera, e tem um visor, parece um negócio de caixa, assim, tem um visor, Isso aparece é muito as legal. coisas, e tá do lado de um supermercado, acho que tem umas 3, uma tá do lado do supermercado, e uma outra está do lado de uma... não, aliás, 2 em supermercados, tem 2 supermercados, e uma farmácia. E o pessoal vai, acho que já aproveita para ir à farmácia, ao supermercado, já desce com o lixo e joga ali. Isso deve estar gerando alguma vantagem. Mas né, eu pras vi pessoas. uma vez Não uma tenho matéria sobre isso no Japão. Se eu não me engano, sim, tem umas máquinas de... Não tem, seu Eu coach? vi na Alemanha. Na Alemanha? Tem uns houses assim que você vai colocando as garrafas, ele vai contando e de alguma forma... Eles É geram isso, é Você mais tem ou menos moeda. isso. Parece uma máquina de refrigerante, assim, e com uns 3 buracos, aí tem o maior, tal, que ali deve ser, e o pessoal vai jogando ali. E ali você vai e vai computando alguma coisa. Então isso eu vi porque eu achei... Eu acho incrível E isso. eu vi, e assim, eu volto a dizer, né, as crianças colocando, porque aquilo talvez virou um passeio, jogar ali e ver quantos pontos tem, né, então vira você mesmo. incentiva, e de repente uma própria criança vai incentivar o seu pai ou o seu avô a fazer isso, verdade. né? Nossa, isso é muito incrível. E esse projeto, você pretende expandir isso também, né? Dando certo, por exemplo, no GRAN, você pretende expandir isso. Não tá dentro do meu Eu escopo. já falei, não, eu mas- abraço seu projeto. Você Os já tem que condomínios, já abraça. pode falar, quem vê, condomínio tem muito isso, gente. Aliás, a humanidade tem isso, em você copiar, né? Steve Jobs tinha muito isso, ele vinha, inventava alguma coisa, por que todo ano ele sempre estava com a equipe dele mudando alguma coisa? E é cultural, sempre vai vir alguém, vai inventar alguma coisa, vai alguém que vai melhorar aquilo que alguém fez, e vai vir um outro que vai causar uma disrupção e vai fazer uma outra coisa. Isso, e por isso que a gente evolui, eu acho isso lindo. Eu acho lindo e dando certo, eu já falei, seu coach está convidado aqui para trazer essa experiência incrível para todos os nossos síndicos aqui, né? Porque tudo que é bom tem que ser compartilhado, Sim, não é sim, verdade? sem dúvida. E ideias como essa fazem toda a diferença.
E vou dizer, seja até que abraça esse projeto, já falei. Obrigado. Né? É muito importante isso hoje em dia, né? Levar essa cultura. Eu acho que todo começo é complicado, mas Puxar a fila é complicado, Puxar a né? fila é complicado, Não, realmente. geralmente isso apanha. eu acho que a hora que virar uma rotina, que o pessoal entender o propósito, que achar que é bacana, que achar que é divertido as crianças, né? E implementando, eu acho que tem tudo para dar certo, sim. Eu conheci uma empresa que lidava. Era um projeto muito legal, mas infelizmente eles não conseguiram seguir. Né? Tinha tudo para dar certo, mas eles iam dentro dos condomínios, faziam toda uma parte de trabalho de conscientização com as crianças, com os pais, forneciam bags de coleta de material reciclável e eles faziam a coleta desse material. Olha. E todo o lucro do material era revertido para a empresa deles para continuarem fazendo esses projetos e tinha um cashback para o condomínio. Era uma ideia muito legal, mas aquela coisa, né? Se você não estrutura bem a questão do projeto, não vai para frente. Divulgar. E aí, quando o senhor comentou comigo desse projeto, é como se tivesse dado um restart na minha cabeça. Falei, putz, esse projeto é muito legal, né? E se vier dar certo, vai ser muito bacana, porque a gente vai ver muito condomínio implantando isso. Sim, sim. E é top demais. E bastante calma, né? Muda de profissão, monta uma empresa de reciclagem, porque dá dinheiro, hein? Eu acho que, assim, não precisa estar muito, né? Com calma, vai, tudo tem seu tempo, né? Exato. Acho que quando acontecer, vai acontecer mesmo. Gente, eu queria também. a calma do seu coach. também. Não é nem a calma, a sabedoria. A sabedoria tá. Ele é não, porque tranquilo, né? aqui ele me deixou calmo. Você viu como eu tô calmo aqui no podcast? Você viu? Verdade, Eu nem balancei porque muito você as não é mãos. calmo, né, Diego? Não, ó, geralmente eu tomo bronca porque eu balanço a mão, que eu derrubo as coisas. Eu tô quietinho. A energia do seu coach me deixou Você viu? calmo. Me E deixou por isso calmo. que você tava com a energia atrapalhada, porque você tava do meu lado. Olha aqui, mudei de lado. Mudei de Então, lado. é o seguinte, eu já entendi. Eu peguei o recado. Duas pessoas extremamente agitadas junto não dá certo. Não, Né? é choque, Thaís, é choque. É choque. Seu Koji, infelizmente a gente não tem muito tempo, mas eu gostaria que o senhor passasse uma mensagem, pode ser para os síndicos, né, que estão atuando aí no mercado, ou para os seus clientes, que são seus moradores. Você fica à vontade, se quiser passar uma mensagem, passar alguma informação, esse é o momento, olhando para aquela câmera ali, fica à vontade, ou essa aqui que é mais perto, tá bom? Bom, a mensagem é fazendo o que você se propõe a fazer, com empenho e transparência, eu acho que tem tudo para dar certo. Não tem como dar errado. Então, é empenho, tem um core, um time por trás bastante motivado, ideias, soluções, mas muito é processo. É a forma de trabalhar, elencar as prioridades, trazer o que é relevante, o que não é relevante, reparos cosméticos, mas que dá visibilidade. Então tem que ter esse balanço. É isso não que trabalhar nós estamos sempre no procurando. senso de urgência. É importante você atuar na questão da urgência, mas primeiramente você tem que detectar aonde está realmente a situação que está gerando, né, esse desconforto, esse problema dentro do condomínio, não é verdade? Porque quando você trabalha muito em senso de urgência, você acaba mascarando muitas situações internas, né? Eu entendo que é isso. Legal. Uma boa aí, administração. A lição que ficou aqui para mim, né? A uniformização das chaves, né? Eu acho que isso propicia nós termos indicadores para tomar a decisão que, obviamente, vamos ter impactos. E seu Koji, olha, você viu que ele falou, olhou para mim, reparo cosmético. Gente, isso é lindo. Reparo cosmético. Isso é poético. Eu vou falar, né? Eu vou mudar o meu linguajar. Agora eu vou falar, reparo, de verdade, eu gostei mesmo, não é? Por quê? Porque é uma forma que, olha, todo mundo entende isso. Você viu como você está aprendendo hoje? Não, eu só estou aprendendo. Qual a frase que você aprendeu? Eu aprendi outra frase também, que nós estávamos falando sobre acessibilidade dentro dos condomínios, né? E as arquitetas que aqui estiveram, a Juliana e a Dominique, elas falaram muito sobre isso e trouxeram a seguinte frase:
que o problema não é efetivamente a deficiência das pessoas, e sim a deficiência dos lugares. E eu falei, nossa, isso faz sentido, porque fica toda uma discussão, mas se o lugar estiver adequado, adaptado, você não vai ficar discutindo. E eu falei, poxa vida, e agora agregado, aliado ao reparo cosmético, hoje eu saio daqui, ó, encharcado, já melhorei meu vocabulário e vou falar numa assembleia, viu? Muito obrigado, viu, seu coach? Muito obrigado. Seu coach, muito obrigada pela sua participação. Eu fiquei muito feliz que o senhor dedicou um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente, né? Trocar um pouco da experiência. E é isso aí. Quem gostou, compartilha, manda uma curtida aqui pra gente. Se tiver alguma pergunta para o senhor Koji, fica à disposição. Também para o Dieguito aqui, que é figurinha carimbada da CGTEC agora. Podem mandar que a gente entre em contato com vocês. E é isso aí. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. E é só seguir a gente até o próximo podcast. Há 25 anos, a CGTEC tem sido um pilar de segurança e confiança no mercado de segurança patrimonial e facilities. Com um compromisso inabalável com a excelência e integridade, operamos continuamente com o mesmo CNPJ, todas as certidões negativas de débitos em dia, e uma trajetória de sucesso comprovada com foco apenas em associações, condomínios residenciais, comerciais e industriais. A nossa dedicação à melhoria contínua é impulsionada pela integração da tecnologia em todos os nossos processos. Realizamos auditorias rigorosas para garantir que nossos serviços não apenas atendam, mas superem as expectativas dos nossos clientes. 25 anos de inovação, confiança e segurança. Juntos, protegemos o seu futuro. Grupo CGTEC Security. Segurança para o patrimônio, tranquilidade para você.